Olá, eu sou Loruama Casemiro, mediadora de matemática do Polo de Resende, e neste vídeo estudaremos a trigonometria no triângulo retângulo. Antes de iniciarmos esse estudo, é importante termos o conceito de semelhança de triângulos bem definido. Então vamos lá. Dois triângulos são semelhantes quando possuem ângulos respectivamente congruentes, ou seja, quando os ângulos têm respectivamente a mesma medida. Observem como é possível sobrepor os ângulos dos vértices B e E dos vértices C e F. Logo, se conseguimos garantir que dois ângulos de diferentes triângulos possuem respectivamente a mesma medida, podemos dizer que esses triângulos são semelhantes. Então, aí a gente tem que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF. Lembramos que sempre que dois triângulos forem semelhantes, as razões entre as medidas dos lados correspondentes serão iguais, e este valor comum chamaremos de razão de semelhança. Ao chamarmos esse valor de K, podemos dizer também que os elementos lineares correspondentes em um dos triângulos são exatamente K vezes os elementos lineares correspondentes do outro triângulo. Agora que já revisamos o conceito de semelhança de triângulos, vamos à identificação do triângulo retângulo. Ele possui algumas singularidades, pois trata-se de um triângulo no qual um dos ângulos mede 90 graus, e a esse ângulo denominamos ângulo reto. Consequentemente, os demais ângulos são ângulos agudos, ou seja, os ângulos cujas medidas são menores que 90. E isso nós podemos observar pelo fato de que esses ângulos são complementares, ou seja, a soma deles é igual a 90 graus. Uma outra singularidade do triângulo retângulo é a identificação dos seus lados, em que o lado oposto ao ângulo reto recebe o nome de hipotenusa e os demais lados são denominados catetos. Dado um triângulo retângulo, nele será válido um importante teorema. Teorema de Pitágoras, que nos diz o seguinte: o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma do quadrado das medidas dos catetos. Antes de prosseguirmos, eu gostaria de fazer uma observação. Daqui por diante, quando eu for falar em operações envolvendo catetos e hipotenusa, estarei me referindo a operações com as medidas desses segmentos, ok? Agora que já reunimos todas essas informações a respeito dos triângulos retângulos, vamos nos aprofundar um pouco mais e conhecer as razões trigonométricas. Aqui temos 4 triângulos semelhantes sobrepostos, tendo em comum um ângulo de medida alfa. Observem como a condição de semelhança é satisfeita. Todos eles possuem dois ângulos respectivamente iguais, um ângulo de medida alfa e outro de medida 90 graus. Considerando os triângulos ABC, ADE, AFG e AGH, ao efetuarmos a divisão dos catetos opostos ao ângulo alfa em cada triângulo pelas respectivas hipotenusas, o valor comum obtido será denominado seno do ângulo alfa. Considerando ainda os mesmos triângulos, mas efetuando agora a divisão dos catetos adjacentes ao ângulo alfa pela hipotenusa, o resultado dessa divisão será um outro valor, mas também comum a todos os triângulos, e a esse valor será dado o nome de cosseno do ângulo alfa. E em uma terceira consideração, agora efetuamos a divisão dos catetos opostos ao ângulo alfa pelos catetos adjacentes, e a razão comum obtida como resultado dessa divisão é dado o nome de tangente do ângulo alfa. Agora vamos à seguinte observação. Pensem num triângulo cuja medida da hipotenusa vale 1. Ao efetuarmos a divisão do cateto oposto por 1, obteremos um resultado no qual a medida do seno do ângulo alfa vai ser igual à medida do cateto oposto. O mesmo acontece com o cosseno do ângulo alfa, em que a divisão do cateto adjacente por 1 faz com que a medida do cosseno do ângulo alfa seja igual à medida do cateto adjacente. E desse triângulo retângulo fundamental, nós obtemos duas identidades trigonométricas. Aplicando o teorema de Pitágoras a esse triângulo, nós escrevemos a identidade em que o seno ao quadrado do ângulo alfa somado ao cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo é igual a 1. E ao escrevermos a razão trigonométrica da tangente para o ângulo alfa, teremos como resultado a divisão do seno pelo cosseno desse ângulo. Agora, observem o triângulo retângulo obtido a partir da divisão de um triângulo equilátero por uma bissetriz.
Para o ângulo de 60 graus, o seno corresponde à altura desse triângulo e o cosseno à metade do lado que mede 1, que é meio. Já para o ângulo de 30 graus, o cosseno corresponde à altura desse triângulo equilátero e o seno mede meio. Conseguiram perceber a troca? Isso acontece com ângulos complementares, e em um triângulo retângulo, os ângulos agudos se complementam. Com isso, nós podemos concluir que o valor do seno de um será igual ao cosseno do outro, e vice-versa, bem como as suas tangentes terão valores invertidos. Agora, se considerarmos um quadrado cuja diagonal vale 1 e o dividirmos ao meio por essa mesma diagonal, nessa mesma direção, obteremos um triângulo retângulo isósceles, ou seja, com dois lados de mesma medida, em que os ângulos agudos medem 45 graus. E por serem complementares, o seno de 45 será igual ao cosseno de 45 graus. Agora vamos aplicar o que nós vimos com esse exercício do Enem 2019. A unidade de medida utilizada para anunciar o tamanho das telas de televisores no Brasil é a polegada, que corresponde a 2,54 centímetros. Diferentemente do que muitos imaginam, dizer que a tela de uma TV tem X polegadas significa dizer que a diagonal do retângulo que representa sua tela mede X polegadas, conforme essa ilustração. O administrador de um museu recebeu uma TV convencional de 20 polegadas, que tem como razão do comprimento C pela altura A a proporção 4:3, e precisa calcular o comprimento C dessa TV a fim de colocá-la em uma estante para exposição. Portanto, a tela dessa TV tem medida do comprimento C em centímetros igual a. Então, nós buscamos nesse problema encontrar esse comprimento. Vamos lá. O problema nos deu a informação do valor da diagonal X desse televisor e da relação de proporção entre os lados C e A. Então, a gente pode trabalhar com esse triângulo retângulo de hipotenusa X e catetos C e A. Então, da primeira informação que a gente recebeu, né, sobre a proporção entre C e A, né, nós podemos escrever que A é igual a 3/4 de C, né? E já pensando em utilizar o teorema de Pitágoras para resolver essa questão e encontrar o lado de medida C, nós podemos fazer essa substituição de A ali e já ficar com apenas C na nossa equação, certo? Então, 20 é o comprimento da diagonal, aqui em polegadas, e 3/4 de C é a medida de A em função de C. Então, aqui a gente pode colocar o C em evidência e fazer essa operação, né? Essa adição de 9/16 mais 1. E aqui eu achei bem interessante a gente retornar, né, essa fração, né? A gente voltar a trabalhar com potência de 2, já que é possível, a fim de facilitar os nossos cálculos, né? Então, aqui eu posso colocar os dois membros ao quadrado e eu fico com uma operação aqui bem mais simples, né? Divisão de 20 por 5, eu fico com 4 vezes 4, 16. Então, 16 ao quadrado é igual a C ao quadrado. Nós chegamos que C é igual a 16 polegadas. Então, como o problema não quer o resultado em polegadas, ele pede em centímetros, a gente fica aí com uma pequena conversão de unidades para concluir esse problema, que é bem simples, né? Uma polegada é igual a 2,54 centímetros, então 16 polegadas, vai ter uma multiplicação aqui, será igual a 40,64 centímetros. Vamos a mais um exercício, esse do Enem 2018. Para decorar um cilindro circular reto, será usada uma faixa retangular de papel transparente, na qual está desenhada em negrito uma diagonal que forma 30 graus com a borda inferior. O raio da base do cilindro mede 6/π centímetros e, ao enrolar a faixa, obtém-se uma linha em formato de hélice, como na figura. O valor da medida da altura do cilindro em centímetros é. Então, o que a gente busca aqui nesse problema? A gente busca esse cateto, certo? Que é a altura do cilindro.
E quais informações a gente tem? A gente tem o raio da base do cilindro. Como esse papel vai ser enrolado em torno do cilindro, né, e de forma exata, a gente sabe, né, que essa medida corresponde ao comprimento da circunferência desse cilindro. Então, como que a gente faz para calcular? A gente tem o raio aqui, né, que nos foi dado. Então, o comprimento dessa circunferência é igual a 2π vezes o raio, né, e a gente vai chegar ao resultado de 18 centímetros. Como que a gente vai fazer para calcular esse cateto oposto ao ângulo de 30 graus? A gente já tem essa informação, né, essa medida desse cateto adjacente, e a razão trigonométrica que relaciona cateto oposto e cateto adjacente é a tangente. Então, a gente pode escrever usando a equação da tangente. E como a gente busca a altura do cilindro, a gente só precisa substituir o valor da tangente de 30 graus, que é raiz de 3 sobre 3. Aí, multiplicando por 18 centímetros, a gente chega ao resultado que a altura do cilindro é 6 raiz de 3 centímetros. E o nosso terceiro exercício é do Enem de 2009 e nos diz que, ao morrer, o pai de João, Pedro e José deixou como herança um terreno retangular de 3 km por 2 km, que contém uma área de extração de ouro delimitada por um quarto de círculo de raio 1 km a partir do canto inferior esquerdo da propriedade. Dado o maior valor da área de extração de ouro, os irmãos acordaram em repartir a propriedade de modo que cada um ficasse com a terça parte da área de extração, conforme mostra a figura. Em relação à partilha proposta, constata-se que a porcentagem da área do terreno que coube a João corresponde aproximadamente a... Então vamos lá, o problema nos deu a imagem de como ficaria essa divisão. A gente tem aqui a representação e nessa divisão a gente pode perceber que o terreno de João ele forma um triângulo retângulo. Então isso já é bem interessante, que a gente já tem uma ideia aí de como que vai fazer para calcular. Quais informações a gente tem a respeito desse terreno do João? A gente sabe que um dos lados é 2 km, né? Esse lado mede 2 km. O ângulo aqui é 1/4 de um círculo, né? Então, a gente sabe que em 1/4 de um círculo tem 90 graus o ângulo. E como foi dividido igualmente entre os 3 irmãos, esse ângulo de 90 foi dividido por 3. E no terreno de João, assim como dos irmãos, ficou 30 graus, né? Então, a gente tem um ângulo, informação sobre o ângulo, a gente tem a informação sobre o cateto adjacente e a gente busca o cateto oposto. Então, a nossa saída aí é pela tangente do ângulo 30. Então, vamos lá. Substituindo pelas informações que temos, né, a gente busca o x, tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, né, e o problema nos deu uma aproximação para essa raiz de 3 sobre 3, que é igual a 0,58, e escrevendo, né, para x, a gente chega que esse comprimento aqui, né, do cateto oposto é igual a 1,16 quilômetros. Mas a gente precisa agora, né, a gente já sabe os dois lados do triângulo, a gente precisa calcular a área do terreno do João. A área do triângulo é base vezes altura sobre 2, né? Aqui a gente pode até simplificar, né, porque a base vale 2, está dividindo por 2, então a área do terreno do João é de 1,16 quilômetros quadrados, mas a gente quer a porcentagem do terreno que ficou para João, né? Então, a gente precisa aí calcular qual é a área do terreno total. A área do terreno total é base vezes altura, né? 2 vezes 3, 6 quilômetros quadrados. E para calcular o percentual, a gente divide a parte que corresponde a João pela parte total. E aí a gente chega que a porcentagem do terreno que ficou com João é de 19,3%. Então é isso, gente. A gente conseguiu aplicar aí o que a gente viu sobre trigonometria no triângulo retângulo e qualquer dúvida vocês podem escrever para a gente. Ok? Tchau, tchau.